Oi, pessoal! Hoje a gente vai estar falando das alterações e também dos acréscimos na nossa lei maior da educação. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa Lei 9394 de 96. Ela foi colocada, então, em 20 de dezembro. Essa lei foi colocada em prática em 20 de dezembro de 1996. Então, é uma lei que está hoje, sim, em atuação e é a nossa lei maior que rege a educação. E hoje a gente vai verificar, então, as alterações do ano de 2023. São as alterações, então, e os acréscimos que podem, sim, aparecer na sua prova. Aqui a gente tem um artigo 4º, onde fala o dever do Estado, então, com a educação escolar pública, que vai ser efetivado, sim, mediante algumas garantias. E aqui foi acrescentado, então, a 12ª garantia, que é educação digital, com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior. Educação básica e superior, os dois níveis. A internet, então, em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, com segurança, e resolução de problemas. Então, aqui a gente acrescentou a garantia da educação digital para a educação básica e superior. Além disso, foi acrescentado um parágrafo único, onde fala para que os efeitos do dispositivo 12º do caput do artigo, então, a relação entre o ensino e a aprendizagem digital deve prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que vão fortalecer, então, o papel da docência e da aprendizagem do professor e do aluno. O que vai criar, então, espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Além, então, da nossa garantia 12ª, também tem o parágrafo único que vai estar falando, então, sobre esse inciso 12º. A lei foi incluída pela Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Então, é algo bem recorrente que pode estar aparecendo, sim, na sua prova de concurso. É de janeiro de 2023. O nosso outro item é no artigo 70, onde vai estar falando: considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. Então, aqui entra a educação básica e também o ensino superior, ambos, tá? Compreendendo as que se destinam a. E foi incluído, então, um inciso 9º, onde vai estar escrito a seguinte demanda: realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras, mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, literatura e também cultura. Então, eles incluíram aqui um item voltado às atividades curriculares complementares, voltadas, então, aí tanto para os alunos quanto para os docentes da educação básica e também superior, tá? De todos os níveis da educação. E essa lei foi incluída, então, pela Lei 14.560 de 2023, que ocorreu em 26 de abril de 2023. Outro item que pode sim aparecer na sua prova de concurso. Nosso próximo item tem relação, então, com o artigo 8º. A União, os estados e o Distrito Federal e também os municípios, tá? São 4 entes aqui,
que vão estar organizando-se, então, em regime de colaboração. Os respectivos sistemas, eles devem fazer algumas coisas, dentre elas, o inciso 7º-A, tá? Vai estar, então, aqui incluído pela Lei 14.645, que a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios devem assegurar, em colaboração com esses sistemas de ensino, o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e também tecnológica. Então aqui a gente vai estar falando sim da avaliação das instituições, que vai ser obrigatório, vai ser um item então que vai ser necessário tanto para a União, os estados, o distrito e os municípios. A avaliação das instituições. Já nos artigos, então, 10º, 11º e 12º, a gente vai ter algumas instruções. No artigo 10º, então, a gente tem que os estados, eles terão a incumbência de instituir, na forma da lei que trata o artigo 14, que vai ser, então, o artigo que a gente vai ver posteriormente, onde fala dos conselhos escolares e também dos fóruns dos conselhos, tá? Então, os estados, eles vão ter, sim, a incumbência de instituir esses conselhos e esses fóruns. No artigo 11, os municípios também, eles devem instituir, na forma da lei que trata o artigo 14, os conselhos e os fóruns, no seu respectivo sistema de ensino. Já no artigo 12, fala que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e também os interesses do sistema, terão a incumbência de instituir, na forma, então, do artigo 14, os conselhos escolares. E isso está incluído, então, pela Lei 14.644, que foi uma lei que surgiu agora, no mês de agosto, no dia 2, tá? Então, é uma lei muito atual que pode, sim, aparecer na sua prova de concurso. E do que se trata a Lei 14.000, que é essa lei que vai estar instituindo, então, os conselhos e também os fóruns. Lei dos respectivos estados e municípios e também do Distrito Federal, tá? Então, aqui a gente tem 3 entes, definirá as normas de gestão democrática do ensino público, da educação básica, na educação básica, de acordo, então, com as peculiaridades conforme alguns princípios. Dentre eles estão o princípio 1 e também o 2. O princípio 1 fala que vai ter a participação dos profissionais da educação na colaboração do PPP, do projeto pedagógico da escola. Já no artigo 2, ele tinha uma nomenclatura e ele foi modificado agora em 2023. Ele modificou-se para participação das comunidades escolares e também local, nos conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes, que vai estar tendo relação aqui, vai estar sendo explicado, então, nos próximos parágrafos, tá? No parágrafo 1º, então, a gente tem que o conselho escolar, ele vai ser um órgão deliberativo e vai ser composto pelo diretor da escola, um membro nato e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos, então, por seus pares nas seguintes categorias. Vai ter eleição e vai ser da seguinte maneira, em 5 níveis. Primeiro, vai ter professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores. Então, a gente vai ter, sim, um membro dessa categoria. No item 2, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Teremos outro representante. No 3, algum representante dos estudantes. No nível 4, pais ou responsáveis. Então, a gente terá, sim, representante dos pais ou responsáveis. E no nível 5, a gente terá membros da comunidade local. Um representante, então. Teremos 5 níveis de representação. Já no parágrafo 2, a gente tem, então, que os fóruns dos conselhos escolares vai ser, então, um colegiado de caráter deliberativo, então, que vai trazer as normas, leis, regras,
que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático. Então, a gente precisa de um processo democrático, por isso que o fórum vai estar analisando e avaliando esse conselho escolar, tá? Nas unidades, então, e também nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar o quê? A qualidade da educação, que é o principal objetivo, né, das nossas legislações, a qualidade da educação. Norteado, então, pelos princípios. A gente vai ter 3 princípios aqui que vão estar regendo os fóruns, tá? Do conselho, então, escolar. Os fóruns dos conselhos escolares têm 3 princípios. 1. Democratização da gestão. 2. Democratização do acesso e permanência. E 3. A qualidade social da educação. Esses são os principais objetivos de se ter um fórum de conselho escolar. Já no 3º parágrafo, eles colocam que o fórum dos conselhos escolares, então, eles têm que ser compostos de uma determinada maneira, tá? E essa maneira vai ter, então, 2 itens, 2 representantes. No item 1, a gente vai ter 2 representantes de órgãos, então, responsável pelo sistema de ensino, ou seja, se for da municipal, a gente vai ter 2 da municipal, se for da estadual, a gente vai ter 2 representantes da rede estadual. No item 2, a gente vai ter, então, 2 representantes de cada conselho escolar. Aqui a gente vai estar falando de cada fórum, tá, escolar. Então, se no município, no conselho escolar daquele município, a gente vai ter alguns representantes, a gente também no fórum, que não é o conselho, mas é o fórum, é algo além do conselho, vai ter também 2 representantes desse conselho. Então, primeiro vai ser organizado o conselho escolar e depois o fórum do conselho, que vai necessitar de 2 membros do sistema de ensino, que não necessariamente vão estar no conselho, tá? Não precisam estar no conselho, esses 2 membros. E depois, sim, a gente vai precisar de 2 representantes que estão no conselho para esse fórum, tá? Que vão ser, como a gente falou antes, um desses 5 itens: professores, servidores, estudantes, pais ou membros da comunidade. E aqui, então, vai estar fechado o nosso fórum, tá? E ele foi incluído pela Lei 14.644, agora de agosto de 2023. Já no artigo 36b, a gente tem algo sobre a educação profissional tecnológica de nível médio. Essa educação, então, vai trazer pra gente algumas formas, tá? E é o que traz, então, aqui no parágrafo 1º, 2º e também 3º. No parágrafo 1º fala que a educação profissional técnica de nível médico, ela deve obedecer, sim, a redação, então, que está descrita lá na Lei 14.645, tá? É uma lei, então, que surgiu em 2023. No parágrafo 2º, a gente tem que as formas referidas, então, tanto no inciso 1º quanto no 2º do caput desse artigo, ele poderá também ser oferecidas articulações com aprendizagem profissional nos termos da Lei 10.097, de dezembro de 2020, que vai estar incluída aqui pela nossa lei que ocorreu agora em agosto de 2023. No parágrafo 3º fala quando a educação profissional técnica, então, de nível médio, ela for oferecida em articulação com uma aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento no item 1 e no item 2. No item 1, vai poder haver, então, esse aproveitamento das atividades da educação profissional técnica de nível médio para efeito do cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos regulamentados nessa lei de agosto de 2023.
Já no item 2, fala das horas de trabalho em aprendizagem profissional, para efeitos da integralização da carga horária do nível médio, do ensino médio, no itinerário, então, da formação técnica e profissional, ou da educação profissional técnica de nível médio, nos termos também desse regulamento, dessa lei, então, a Lei 14.645. Já no artigo 39, temos outra atualização. A atualização, então, que fala da educação profissional e tecnológica, tá? Que ocorreu em 2008, que ela fala no cumprimento, então, dos objetivos da educação nacional. Vai integrar-se, então, todos os níveis e modalidades de educação e também as dimensões de trabalho, ciência e tecnologia. E ele acrescentou, então, agora em 2023, um parágrafo que fala que as instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer os critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e também dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o do nível superior sejam as áreas afins nos termos regulamentados, então, aqui nessa lei, na Lei 14.645 de 2023. Vou deixar para vocês no link do nosso vídeo essas leis, tá, que vão estar sendo incluídas agora no ano de 2023. Todas as leis, tanto a de janeiro, quanto a de abril, quanto a de agosto, eu vou deixar ali para vocês verificarem a fundo quais foram os acréscimos e as alterações. Já no artigo 42, fala 42A, foi acrescentado, tá? Então, após o 42, a gente vai ter o 42A, que foi acrescentado a questão da educação profissional e tecnológica. Então, é algo muito específico dessa área, tá? As instituições federais que trabalham com a educação profissional e tecnológica vão abordar muito isso nos seus concursos. Nesse artigo, então, no 42A, menciona que a educação profissional e tecnológica vai ser organizada em eixos tecnológicos, observará, então, o princípio da integração curricular entre os cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas na formação entre os níveis educacionais. No parágrafo 1, ele fala que o itinerário contínuo da formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado, de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do aluno. Então, vai ter essa questão aí das experiências, acrescentando, né, ao itinerário contínuo, também as certificações e os conhecimentos desenvolvidos ao longo dessa trajetória individual. No parágrafo 2º, a gente vai ter que o itinerário referido ao primeiro parágrafo, a parágrafo 1 desse artigo, pode integrar um ou mais eixos tecnológicos. Então, não precisa ser exatamente na sua área, mas ele pode se integrar mais eixos tecnológicos. Já no parágrafo 3º, a gente tem que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o CNCT, e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o CNCST, orientarão a organização dos cursos e também dos itinerários, segundo os eixos tecnológicos, de forma a permitir a sua equivalência para aproveitamento dos estudos entre os níveis médio e também superior. Então, aqui está a questão do aproveitamento. Já no parágrafo 4º, fala que o Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino, então, as instituições e também as redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e também trabalhadores, observadas a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá e periodicamente, tá, vai atualizar os catálogos. Então, ele vai manter por enquanto e vai estar sempre analisando os catálogos, então, aí das ocupações, das funções
nessas entidades. Já a gente tem o artigo 42B, que também foi acrescido aí ao 42. No 42B, ele fala da oferta da educação profissional técnica e também tecnológica, tá? E ele fala que essa oferta será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e também dos cursos, referidos então aí no inciso 7º-A do caput do artigo 9º dessa lei, que deve então considerar as ofertas, o fluxo e também o rendimento, a aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao conte econômico e produtivo local e também nacional, a inserção desses egressos no mundo do trabalho e também as condições para a sua oferta. Então aqui vai estar o artigo 42, como eu falei para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo. Já no nosso artigo 90, a gente vai ter um acréscimo, que é o 90A, que vai dizer que até a entrada em vigor da lei que trata o artigo 14, que fala sobre os conselhos escolares e também os fóruns escolares, que já instituídos, vão continuar então a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. Então, muitos sistemas de ensino já têm seus conselhos, mas não dentro dessa legislação. E até ser posta em vigor, então, essa lei, tá? Vai ser sim observado ainda os conselhos que já estão funcionando, tá? Os conselhos escolares e também os fóruns, então de acordo com o seu respectivo sistema de ensino, que a gente sabe que já acontece, né? Mas essa lei traz então aí algumas necessidades e algumas formulações, algumas estruturas. Como eu falei para vocês, são alterações de 2023, é só vocês abrirem então no site do Planalto, quando vocês quiserem verificar a LDB atualizada, é no site do Planalto. Vocês colocam LDB Planalto no Google, vocês vão encontrar esse link e vocês podem pesquisar então, ao selecionar então ali Ctrl mais G, vocês conseguem pesquisar alguma temática dentro da caixinha que vai abrir e vocês podem colocar os últimos anos. Eu sempre coloco Ctrl mais G, né? E vai abrir a caixinha. Então eu coloco o assunto que eu quero. Aqui eu coloquei 2023 e apareceu todas as alterações. Se vocês querem de 2022, vocês podem colocar. Se vocês querem de 2021, vocês podem colocar. Vocês vão encontrar ali todas as alterações de acordo com o que vocês pesquisarem aqui nessa caixinha. Vocês podem colocar também, então, uma temática comum. Aqui eu vou colocar a educação infantil. Se você colocar a educação infantil, você vai conseguir encontrar muitos itens aqui dentro da LDB que vai estar falando sobre essa etapa, somente sobre essa etapa. Então você consegue fazer um estudo muito efetivo para LDB com essa etapa, tá? Eu recomendo muito fazer isso. Eu vou deixar para vocês aqui meus dados, tá? Se vocês têm alguma dúvida ou algum assunto que vocês querem ver aqui no nosso canal, é só comentar aí nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês tanto aula como questões comentadas e também resumos que vai estar falando sobre essa temática que vocês precisam. Ou ainda sobre uma banca. Se você conhece uma banca e quer saber mais sobre ela, comenta aí que eu vou trazer vídeo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!